Olá, seja bem-vindo. Eu sou Eloy Miranda e no vídeo de hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: Você não é um copo descartável. Baseado na história do apóstolo Pedro, esse grande discípulo de Jesus, nós vemos um fato registrado em Mateus capítulo 26, que é um momento tenso, um momento de crise. Jesus foi preso e é levado para o Sinédrio e lá é julgado injustamente. Enquanto isso, Pedro está do lado de fora acompanhando as notícias. E enquanto ele está ali fora, ele é reconhecido pelos serviçais, pelas pessoas que transitavam ali. Eles disseram: Esse homem é galileu, esse homem é um dos discípulos de Jesus, esse homem fala como um deles. E nas 3 vezes, Pedro disse que não conhecia Jesus. E na terceira vez ele até diz o seguinte: Eu quero que Deus me castigue se isso que eu estou dizendo não é verdade. E o que é que ele dizia? Ele dizia que não conhecia Jesus. Quando ele diz na terceira vez que não conhecia Jesus, o galo canta. E o cantar do galo foi como um gatilho na mente do apóstolo Pedro. Ele se lembra das palavras que horas antes ele havia dito para Jesus. Ele havia dito para Jesus que não abandonaria Jesus, que jamais deixaria Jesus e que, se possível fosse, ele daria sua vida por Jesus. Mas diante de um perigo real de morte, de ser preso e crucificado, ele nega a Jesus. Então ele se retira dali e vai chorar amargamente, de vergonha, vergonha de si mesmo, vergonha por não ter cumprido a sua palavra. E alguém pode pensar e dizer o seguinte: como pode um homem como Pedro, que durante 3 anos e meio foi instruído, foi ensinado, treinado, foi mentoreado por Jesus, para que pudesse desempenhar com eficácia o grande trabalho, a grande obra, que era levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, que iria transformar a vida das pessoas no mundo inteiro. Um homem que presenciou milagres, foi testemunha de maravilhas, ele próprio foi protagonista de milagres. Ele andou sobre as águas, ele expulsou demônios, ele teve revelações especiais de Deus. Quando naquele momento, quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, ele responde que Jesus era o Cristo. E Jesus disse que aquele entendimento não era dele próprio, mas que Deus havia revelado à mente dele aquele conhecimento. Tamanha era a experiência de Pedro. E alguém pode dizer: como pode um homem com tamanha vivência e experiência com Deus ter negado a Jesus? Outros podem dizer: eu, no lugar de Pedro, jamais negaria a Jesus. Jamais eu teria coragem de dizer que não o conhecia. Mas na verdade nós também somos como Pedro. Nós também temos tantos privilégios como Pedro teve. Hoje nós temos os dons espirituais. Nós vivemos debaixo da graça que muitas das vezes é abusada. Nós temos a Bíblia, temos a igreja, com seus defeitos, mas nós temos. Nós temos até a facilidade da tecnologia em relação aos cristãos do passado. As redes sociais, nós temos a facilidade dessa tecnologia que é para administrar o nosso tempo e assim a gente ter mais tempo disponível para aquilo que a gente gosta, para aquelas coisas que nos interessam e principalmente para termos um relacionamento mais profundo com Deus. Mas na prática, muitas das vezes, nós não fazemos. Nós negamos a Jesus, mesmo diante de tanta facilidade e privilégio que a gente tem para manter uma comunhão com Deus. Nós negamos a Jesus quando, como marido, a gente distrata a esposa, quando há agressões físicas e verbais, quando há por parte da esposa palavras ferinas, quando os filhos desonram os pais, quando os pais distratam também os filhos, quando na posição de liderança, como pai, ou exercendo os papéis sociais na sociedade, como líder na empresa, na igreja, em qualquer segmento nós somos muitas das vezes injustos, parciais nas escolhas, enfim, são diversas as formas que nós também negamos a Jesus. E Jesus foi atrás de Pedro depois de 40 dias. No terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele manda um recado dizendo que queria falar com ele. E já finalizando os seus 40 dias, no Evangelho de João capítulo 21, Jesus está conversando com Pedro na praia, dizendo o seguinte: Pedro, você me ama mais do que esses que estão aqui? E Pedro responde dizendo: eu te amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos, Jesus respondeu.
E novamente Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro fica triste porque é a terceira vez. E Pedro muda a resposta dizendo: olha, Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, o Senhor sabe que eu te amo, mas muitas das vezes o meu amor não é tão forte a ponto de eu permanecer fiel ao Senhor. Exatamente como acontece conosco quando nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas das vezes no nosso dia a dia nós também negamos a Jesus. Pedro se achava indigno de ser um discípulo, ele achava que não merecia mais ser um seguidor de Jesus. Pedro, ele pensava como muitos de nós pensamos muitas das vezes. Pensamos muitas das vezes porque pecamos demais, caímos várias vezes no mesmo erro, nós dizemos: eu não mereço mais para ser discípulo de Jesus, não mereço mais ser cristão, essa vida não é para mim, eu sou descartável mesmo. Ainda mais hoje que nós vivemos um período em que as pessoas são valorizadas por aquilo que têm, por aquilo que elas proporcionam para os outros. Vivemos na base de, às vezes, de interesse, mas para Jesus não. Nós não somos um copo descartável para Jesus, que enquanto está servindo a Ele, Ele nos mantém lá. Não. Jesus não é como uma empresa, não é como uma instituição, não é como uma pessoa que, enquanto a gente está servindo aos interesses daquela empresa, daquela pessoa, ela nos mantém por perto. Não, para Jesus não. Ele diz na sua palavra que mesmo na velhice nós podemos produzir. Tamanho é o valor que nós temos para Deus. Para Deus, você não é um copo descartável. Você pode até estar se sentindo assim, mas Ele pode te reciclar e te restaurar. Se essa mensagem edificou você, se essa mensagem trouxe alívio espiritual para a sua vida, compartilhe essa mensagem. Dê o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas mensagens, que eu tenho certeza que irão transformar a sua vida, fortalecer a sua fé, que irão ajudar a melhorar o seu relacionamento com Deus. Deus te abençoe e até a próxima.